Olá, tudo tranquilo? Então agora nós vamos trabalhar agora com a frente B módulo 5, né? O assunto é circunferência e por ser um assunto bastante amplo, então nós vamos dividir este módulo 5 em módulo 5 parte 1, parte 2, quem sabe até parte 3. E nós vamos trabalhar uma quantidade muito grande de exercícios para que vocês fixem bem este assunto. Bom, já na circunferência, o que temos que saber são alguns elementos, né? Então, ali nós temos o elemento corda, né? Que nada mais é, então, que um segmento, né? Que a gente chama ali de um segmento ligando os pontos A e B. Nós temos uma corda máxima, que vai ser um outro segmento que vai ligar o ponto C ao D, que chamamos também, claro, de diâmetro. E nós temos ali o raio, que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. E no caso, ligou ao ponto E. Bom, outro detalhe importante que nós temos que entender e saber, que é o perímetro da circunferência. E o perímetro da circunferência é essa forma extremamente importante, que é dado por 2π vezes o raio. Aqui nós temos alguns casos, né, que chamam-se posições relativas entre reta e circunferência. Então aqui nós já temos um primeiro caso, chamamos de reta exterior. Por que é uma reta exterior? Porque nós não temos contato nenhum da reta com a circunferência, correto? E um outro detalhe, se nós calcularmos a distância do centro até a reta, do centro O até a reta R, essa distância ela vai ser o quê? Superior ao raio. E se ela é superior ao raio, a essa reta, ela é chamada de reta exterior. Já a reta secante, nós já temos então como definição, quando temos dois pontos em comum. A reta corta a circunferência em dois pontos em comum. Então essa reta ela é secante. Outro detalhezinho, né? Se nós agora calcularmos a distância do centro O até a reta R, vocês podem identificar e notar que vai ser sempre menor que o raio. Consequentemente, a classificação desta reta é uma reta secante. Nós temos aqui uma propriedade interessante, né? A propriedade interessante que nos fala o seguinte: o M, quando eu ligar o centro ao ponto M, que é o ponto médio do segmento AB, aquele ângulo formado OM é um ângulo de 90 graus. Né? Então, nós temos ali essa identificação no desenho. Então, o M é o ponto médio e como característica nós temos a formação do OM com a reta T, significaria então ali um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse é importantíssimo também. Outro detalhe que nós temos ali é que a corda AB, que é a distância do ponto A até o ponto B, que vai ser a corda, então nós temos ali que duas distâncias que são iguais, porque se M é ponto médio, a distância do A até o M vai ser igual à distância do B até o ponto M. E somando esses dois, vai me dar quem? A corda AB. Outra posição que a gente tem aí é uma reta tangente, tá? Então, a reta tangente, quando há apenas um ponto em comum entre a reta e a circunferência. Então, outro detalhe importante, né? Se nós ligarmos o centro ao ponto A, ele vai formar ali, é o raio, né? E o raio forma com esta reta tangente um ângulo de 90 graus. Outro detalhe importante que nós temos que é a distância do O até a reta, que no caso vai ser o ponto A, ele vai me dar quem? Vai me dar o raio. E quando isso acontecer, esta reta é classificada como uma reta tangente. Aqui nós temos uma propriedadezinha, né, que a gente já citou, em que toda a reta ela é perpendicular a um raio na extremidade da circunferência. Se somente se esta reta for tangente a essa circunferência. Agora nós temos as posições relativas entre duas circunferências. Já a posição relativa entre duas circunferências, nós temos então as circunferências externas. Então, identificado com muita clareza no desenho, que não há contato nenhum de uma circunferência com a outra. Agora, se tratando de distância,
se nós calcularmos a distância entre os centros O1 e O2, vocês vão identificar que ele é maior que a soma do raio 1 com o raio 2. Correto? E se isso acontecer, nós temos então as circunferências classificadas como externas. Já as tangentes, existem duas, né? Vamos começar com as tangentes internas. Então, eu tenho uma circunferência, dentro dela eu tenho uma pequena circunferência, uma circunferência menor, e nós temos um ponto de tangência interno, né? Então, é importante lembrar que nós temos um único ponto em comum, né? E a circunferência menor está dentro da circunferência maior. A questão das distâncias, né? Se nós, então, calcularmos as distâncias entre os centros, ele vai ser sempre, sempre, sempre igual ao raio 1 menos o 2 em módulo. Em módulo. Então, neste caso, nós temos também duas circunferências tangentes, mas a tangência chamada tangentes externas. Porque nós temos aquele ponto em comum? Com certeza, nós temos um pontinho em comum. Agora, o detalhe que nós temos, essa tangência, eu tenho uma circunferência fora da outra. Na anterior, é uma circunferência dentro da outra. Mas uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que as distâncias entre os centros é exatamente igual à soma dos dois raios, do raio menor com o raio maior. Já nas secantes, então nós temos aí, né, nós temos dois pontos, né, considerados comuns à circunferência menor e a maior, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que a gente tem este caso, ele está entre exatamente a tangente interna e a tangente externa. Então, o que significa dizer? Que a nossa distância entre centros, como ele está entre, ele vai ser menor que a soma dos raios ou vai ser maior que a subtração dos raios em módulo. Certo? Então, nós temos essa relação, que a distância entre centros ele é menor que a soma dos raios e maior que o módulo da subtração dos raios. Bom, aí a gente verifica, né, que a gente vai começar a trabalhar alguns exercícios, e essas definições todas que a gente passou ali são definições que não têm assim, um grau de interesse muito grande para nós, né? Então, a gente vai identificar que a gente vai fazer agora aqui algumas questões, e em nenhuma delas a gente vai ter a necessidade de identificar se é tangente interna, é externa. Então, isso a gente vai ver futuramente, talvez em algum que outro exercício. Bom, nesse primeiro aqui nós temos um fio de arame que deseja cercar dois jardins, um circular de raio 13 e outro triangular, cujo perímetro é igual ao comprimento da circunferência do primeiro. Bom, o que ele quer saber aí é exatamente quantos metros, né, de arame serão necessários para cercar esses dois jardins. Vamos começar então pelo circular. Então, o circular a gente tem como comprimento 2πr, e isso vai ser o que vai ser necessário para nós circularmos, para nós então circularmos ou cercarmos, né, totalmente este terreno circular. Então, basta aplicar a fórmula 2π vezes o raio, então nós encontraremos 2π. O π é 3,14 vezes o raio, que é 3, 18,84 metros. Não esqueça que ele já me deu, então, o perímetro do outro jardim, que é um jardim triangular. Por quê? Porque ele disse que o jardim triangular, o perímetro é igual ao comprimento da circunferência. Ora, se o perímetro é igual ao comprimento da circunferência, então é 18,84 novamente. O que nós queremos, então, é a soma desses dois. E ele quer arredondar para um inteiro. Se somarmos os dois, nós chegaremos, então, em 37,68. Por questão de arredondamento, marcamos, então, o 38 metros. Bom, essa daqui ele comenta que o perímetro de uma circunferência aumenta em uma unidade de comprimento. Né? E depois ele quer, dentre as alternativas, né, em unidades de comprimento, qual foi o aumento no comprimento do raio. Bom, isso é importante a gente identificar. O perímetro de uma circunferência é 2πr. Tá aí tudo tranquilo, né? Vamos seguir então. Só que esse perímetro,
ele aumentou em 1 unidade. Ora, se um perímetro aumenta num determinado valor, é sinal que o raio aumentou um determinado valor, que a gente não sabe quem ele é, que justamente nós queremos encontrar, então nós vamos chamar de x. Fecharam com a ideia? Então, se nós aumentamos o perímetro em 1 unidade, nós modificamos o raio. Então, eu chamei de raio mais x. Então, nós vamos agora utilizar a relação. O novo perímetro é P mais 1. E quem é a fórmula do comprimento? É 2πr. Opa, mas agora tem um novo raio, que é 2πr mais x. Né? Então, nós vamos aplicar ali 2πr mais 1, porque o perímetro é 2πr, e lá do lado da direita aplicamos a distributiva, 2πr e 2πx. Vocês vão cancelar o 2πr de cada lado, olha ali, e nós vamos ficar que 2πx é igual a 1. Se nós queremos descobrir exatamente quem foi o aumento no comprimento do raio, este aumento chama-se x. E o x está dando, então, para nós 1 dividido por 2π. Correto? Então, é uma questão bem interessante, mas você tem que entender exatamente esse mecanismo ali, né? O perímetro aumentou, o raio também aumentou. E ele quer saber o quanto que aumentou esse raio. Bom, essa questão da URGS, ele cita, né, que um disco de raio R, raio igual a 1, gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva. Acho que o desenho está explicando isso direitinho. Considerando o ponto P está inicialmente na origem, após 10 voltas, aonde que ele vai estar? Bom, o que nós temos que lembrar é que o perímetro, que é exatamente, né, o comprimento da circunferência para uma única volta, é 2πr. Né? Então, a gente tem que descobrir exatamente para 10 voltas. Então, em uma volta, nós sabemos, é 2πr. E em 10 voltas, vai ser equivalente a x. Então, o que, que nós temos que fazer? Se em uma volta é 2πr e o raio é 1, em 10 voltas será igual a x. Então, vocês apenas podem multiplicar os meios pelos extremos e nós vamos encontrar x igual a 10, que são as voltas, multiplicado por 2π. E o raio é 1, portanto, o π é 3,14. Quando nós fizermos a multiplicação, chegaremos então em 62,8. Então, 62,8 está entre 62 e 64. Bom, essa questãozinha do Enem, muito interessante, tem uma leitura grande que a gente tem que fazer, mas principalmente ali a gente começa a ler essa questão através do segundo parágrafo ali, né? Então ele comenta que um pivô com 3 torres, torre 1, 2 e 3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres, bem como a torre, né, T1, bem como da base a torre T1, serão sempre iguais a 50 metros. Beleza? Então é 50, 50, 50. Olha o desenho lá. 50 da base ao T1, 50 do T1 ao T2 e 50 do T2 ao T3. Muito bem. Um fazendeiro pretende ajustar as velocidades, né, das torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. O π tem que ser usado como 3 e a gente tem que descobrir, então, a velocidade de cada uma das torres. Bom, aí a gente tem que entrar um pouquinhozinho na física e lembrar que distância é velocidade vezes tempo e o nosso objetivo, que é a velocidade, nada mais é do que distância sobre tempo. Tudo bem, né? É o básico lá da física, né? Pois bem, o que nós temos que lembrar? Que distância é uma volta completa e ele vai ser dado por 2πr. Essa distância é 2πr, correto? Então, vamos lá. Então, a velocidade 1 vai ser a distância 1 dividido pelo tempo. Não esqueça que o tempo é 25 horas. Quem é a distância 1? É a distância da base até o T1. Né? A distância 1 vai ser, não seria a distância da base até o T1, né? Da base até o T1 vai ser o raio, mas vai ser o comprimento dessa pequena circunferência que nós temos ali representado pelo ponto T1, não é verdade? Então, nós vamos fazer o quê? 2πr1 dividido por t. Ora, nós temos todos os valores, o π é 3, o raio 1 é 50 e o tempo é 25. Se fizermos esses cálculos, vamos encontrar, então, 12 metros por hora.
E aí nós vamos fazer essa mesma regra para a velocidade 2, que é a distância 2 dividido pelo tempo. Então, a distância 2 é 2πr2. O raio 2 é a distância da base até o T2. Quanto que é? 50 mais 50. Então, nós temos como raio 2, 100. É só trocar o R2 por 100, o π por 3 e o tempo continua 25. E aí nós, então, encontraremos 24. Agora, vocês notaram que o que aconteceu? O que tem de diferente de um para o outro, do V1 para o V2? Apenas o aumento do raio. Vocês viram que dobrou o raio de 50 para 100? Então a velocidade dobrou também. Então, como nós vamos agora triplicar o raio de 50 para 150, não precisa nem fazer. Triplica o raio, triplica a velocidade. Portanto, seria 36 metros por hora. Mas vamos fazer mesmo assim, né? Velocidade 3, distância 3 sobre tempo. A distância 3 é 2πr3 dividido pelo tempo. O raio 3, então, é 50 até o T1, 50 do T1 ao T2 e 50 do T2 ao T3, ou seja, 150. E aí tu coloca tudo na fórmula e encontraremos, então, 36 metros por hora. Então, fecha para nós a alternativa da letra A. Já nessa questão, comenta rápido ali que um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetro 60 centímetros e percorreu 10 quilômetros. Então vamos começar por aí, gente. Vamos começar. Depois a gente continua a leitura, tá bom? Então vamos começar com o ciclista A. Bom, o ciclista A, cada vez que ele dá uma volta na roda, é o chamado comprimento, né? E para o comprimento a gente precisa de quem? Precisamos do raio. Mas ele deu o diâmetro. Não tem problema. O diâmetro é 60, o raio é 30 centímetros. Vamos deixar tudo numa mesma unidade. Então, acho que uma unidade bem legal é deixar todo mundo em metros. Então, 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Agora, vamos ver quanto que dá uma volta aquela roda da bicicleta. 2πr. 2πr. O raio é 0,3. Então, nós vamos chegar aqui, né? Que se uma volta equivale a 2πr, 2π vezes 0,3, 10.000 metros. Aí o cara, nossa, para aí, esse 10.000 metros saiu da onde? Dos 10 quilômetros. O ciclista não andou 10 quilômetros? 10 quilômetros não equivale a 10.000 metros? Então agora a gente vai saber quantas voltas esse ciclista deu. Ele deu 10.000 dividido por 0,6π. Precisa fazer essa conta? Não, porque ele quer uma razão no final. Ele quer uma razão. Então, deixa tal como está, que está ótimo. Então, agora vamos ler a segunda parte da questão. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam 40 e ele percorreu a metade. Ele percorreu 5 quilômetros. Gente, a mesma linha de raciocínio. Ciclista B, o diâmetro é 40, então o raio é 20 centímetros, ou em metros, 0,2 metros. Em uma volta, essa roda da bicicleta, ela anda, então, o equivalente a 2πr, 2π vezes 0,2, mas isso é para uma volta só. Então, agora nós vamos fazer uma volta, equivale a 2πr. Quantas voltas aquela roda vai dar? Para o ciclista andar 5 quilômetros. Não esqueça, 5.000 metros. Então, é só nós isolarmos o valor do x e aí nós vamos encontrar que dá 5.000 dividido por 0,4. O que nós temos que fazer agora é fazer exatamente a relação, a divisão, a razão entre o número de voltas efetuadas pelo ciclista A e o número de voltas pelo ciclista B. Então, nós vamos fazer simplesmente a divisão do XA pelo XB. E olha aí o que deu. Com muito cuidado, multiplicamos a fração de cima pela de baixo invertida, simplificamos um monte de coisinha, né? 1.000 dividido por 5.000, né? O π com o π, e aí sobrou 0,8 por 0,6, que nada mais é do que 8 sextos, que nada mais é do que 4 terços. Então, tu vê que é uma questão do Enem de 2016 em que ela nos questiona o básico de uma circunferência, que é lembrar o comprimento de uma volta completa, 2π vezes o raio. Já essa outra questão do Enem,
né, que ele comenta ali que os canudos ali dos eventos de formatura, né, para que fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro que tem diâmetro d sem folga. Ele vai dar então 5 voltas completas em torno desse tal cilindro. Aí ele forma o canudo. E esta folha são folhas todas quadradas. Pois muito bem, né? Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma. Então, o papel é enrolado 5 vezes em torno do cilindro, perfeito? Então, o que significa? Que o comprimento do papel será 5 vezes o comprimento do cilindro. O comprimento do cilindro. O comprimento no sentido, né, do perímetro, né, da base do cilindro. Perfeito? Então, notem o desenho. É isso daqui. Eu tenho uma folha e o nosso objetivo é exatamente descobrir, né, qual é a medida do lado desta folha. Ele é dado por 5 vezes o 2π vezes o raio. Por que 5? Porque ele é enrolado 5 vezes. Por que 2π vezes o raio? Porque cada volta é 2πr. Correto? Então tem que ter uma resposta ali, 10πr. Ah, mas não tem. Gente, mas aí temos que analisar, né? O comprimento é 10πr. Agora não esqueça, ele quer em função do diâmetro. Ele não quer em função do raio. Como o diâmetro é igual a 2r, então nós simplesmente trocamos o 2r por d. E é isso que a gente vai fazer. Trocamos o 2r por d. E aí vai ficar para nós 5π vezes o d. Certo? É uma questão. Aliás, todas as questões do Enem ali foram bem interessantes, né? Foram bem criadas, né? E tu vê que não são cálculos assim grandes, né? Que vai despender muito tempo. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Essa questão de reta com circunferência, circunferência com circunferência, a questão das classificações, é a parte teórica. A parte prática, que é que nos interessa mais para as questões principalmente do Enem, e também eu cito o URGS e também eu cito o Federal Santa Catarina, elas têm que trabalhar em cima disso aí. Neste momento é necessário saber comprimento, 2π vezes o raio. Aí saber corda, o que é corda, o que é diâmetro, o que é raio, logicamente também. Certo? Então no nosso próximo vídeo nós vamos trabalhar a continuidade deste módulo 5, né? E na sequência então a gente vai fazer uma quantidade muito interessante de exercícios, todos eles explicando passo a passo direitinho o que vocês devem fazer. Tá bom, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.